Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo deu mais de 30 finalizações contra o Vasco? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo, mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, o Flamengo deixou o Vasco praticamente o jogo inteiro nas cordas? Fez o Vasco pedir arrego? Aí o Vasco já é ruim, com 11. Imagine com um jogador expulso. Aí não tinha como, né? Aí o Flamengo foi rodeando, martelando. Esse time do Vasco, essa aberração. Eu tava aqui torcendo. Eu achei que hoje o Vasco ia colocar pelo menos o Flamengo pro rebaixamento. E tamo aqui. Esse time do Vasco, eu não sei o que é mais difícil, rapaziada. Se é torcer pro Palmeiras ou se é torcer pra esse time do Vasco. Eles não dão um ataque. Eles não conseguem chegar perto do gol do Flamengo. Esse Léo Jardim, melhor em campo de novo, fazendo bola de manchete. Olha, torcer pro Palmeiras é ruim, mas torcer pro Vasco, olha, é pior ainda. Meu Deus do céu, que time horroroso esse do Vasco, horroroso. Tô aqui com a Karina Codé. Vai lá. O Vasco só tem um jogador hoje, né, Lugó? Léo Jardim. Não, dois, vai, então dois. Não. Não, tem dois, então tem dois. O Andrés, o tal do Andrés. Andrés Gomes joga muita bola, Gomes pelo amor de Deus. E o Léo Jardim. É o que o Vasco tem. Joga muita bola. Então, rapaziada, você que tá chegando, vai sentando o dedo no like. Já tem 400 pessoas ao vivo. Se inscreva no canal, senta o dedo no like, que nós vamos fazer o pós-jogo de Flamengo 1, por enquanto, Vasco 0. Vamos ver se o Vasco empata, vai. Vai o Andrés Gomes, só se o Léo Jardim for pra área e fizer um gol. Vai, Vasco, vai, empata esse jogo, Vasco. Porra, meu, não é possível. Assim, eu fiquei até surpreso com o jogo, porque os 30 primeiros minutos do primeiro tempo foi um jogo de muita intensidade. Um jogo corrido, nem parecia jogo de começo de campeonato. Os dois times atacando. Primeira bola do jogo foi o Andrés Gomes, que meteu uma bola na trave. Podia ter aberto o placar para o Vasco da Gama numa escapada pela esquerda. É um jogador rápido, veloz, insinuante, né? É o único atacante que realmente é insinuante no Vasco da Gama, porque o resto... Esse Paulo César, olha, a seleção brasileira chegou no fim mesmo. Esse PC chegou a ser lateral direito convocado pela seleção brasileira. Ele é horroroso. Ele é um tanque de guerra. Ele tropeça nas pernas. Que jogador horroroso. E o Vasco só tem esse Andrés Gomes e o Coutinho, que tem um lampejo a cada 60 minutos. Olha, o time do Vasco, eles são... É o pequeno Vasco, da colina, viu? Que time horroroso, hein? O Vasco é sério candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco será... O Chato Palestra já tá aqui, ó. Flamengo e Vasco só deu Flamengo. Palmeiras e Novo Horizontino só deu Novo Horizontino. Você vê a diferença, André? A diferença que eu falo, Karina. Muito boa noite, Karina. Seja bem-vinda. Tá acabando o jogo. Vamos torcer pro Vasco pelo menos empatar esse jogo para dar um pouco de alegria nessa semana bizarra do Palmeiras. Karina, boa noite. Assim, Lugó, o Flamengo superior o tempo todo ao Vasco, né? Criou muito mais, teve mais volume ofensivo. Léo Jardim também salvou em vários lances, né? Excelente atuação do goleiro do Vasco. Ele foi testado de todas as formas. Impressionante a atuação do Léo Jardim. Agora, colocar a causa da vitória na expulsão do Barros, né, que aconteceu no início do segundo tempo, é desconsiderar, eu acho que toda a superioridade coletiva do Flamengo em relação ao Vasco. Né? Ajudou. O Flamengo foi... Ajudou, André, mas assim, o Flamengo estava... Em uma hora ou outra ia sair o gol. Estava mais cedo ou mais tarde sairia o gol. Assim, a supremacia... É impressionante, assim, quando coloca os titulares, fica evidente a supremacia do Flamengo. O Vasco não conseguia passar do meio campo. Não consegue, Lugol, não tem chance de empatar, não consegue passar do meio campo. E o jogo foi assim, dominado pelo Flamengo até os 30, 32 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu. No primeiro tempo, deu uma caída, veio o intervalo do jogo. No começo do segundo tempo, o Vasco tem um jogador expulso, aí o Vasco já é ruim, com 11. Imagine com um jogador expulso. Aí não tinha como, né? Aí o Flamengo foi rodeando, martelando. Aí numa jogada em que o Piton afastou mal, não se afasta a bola para a entrada da área, você tira ela lateralmente, ele afastou na entrada da área, veio o Carrascal de frente, bateu ela cruzada, tanto é que a câmera pega por trás, você vê a visão do jogador, tinha um buraco, ele olha assim, você vê um buraco, você vê o gol, você não vê nem o Léo Jardim, um buraco, você fala, é ali que eu vou bater, ele bateu, acho que a bola deu uma pequena desviada no jogador do Vasco, acabou entrando, mas merecido, o Flamengo foi mais time o tempo todo que o Vasco, rondou a área do Vasco, o Léo Jardim fez uma grande partida,
pegou bola com o pé, bola com a mão, bola com a cabeça, bola com o calcanhar, pegou bola de tudo que é tipo. E o Rossi praticamente não fez defesa nenhuma o jogo inteiro. Então, assim, a diferença é enorme, coisa que tinha que acontecer aqui em São Paulo e não acontece mais. Vocês assistiram o jogo de Flamengo e Vasco ontem? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo deu mais de 30 finalizações contra o Vasco? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo, mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, como o Arrascaeta, o próprio Jorginho, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo deixou o Vasco praticamente o jogo inteiro nas cordas? Fez o Vasco pedir arrego? Vocês assistiram esse jogo ontem? Um jogo onde tinha um futebol disperso no campo? Utilizava o lado esquerdo, utilizava o lado direito, utilizava o centro do campo, triangulava, fazia 1-2, movimento facão, diagonal, parede, contra-ataque, construção, marcação. Em alguns momentos marcação-pressão, em alguns momentos subia a linha, mantinha domínio no campo do adversário. O que tinha esse jogo ontem? Repertório. O jogo de ontem do Flamengo contra o Vasco tinha repertório por parte do Flamengo. Repertório. Há quanto tempo a gente não sabe o que é repertório? Há quanto tempo que você não vê o Palmeiras, sabe, encurralando o adversário, tendo 80 e poucos % do domínio de bola, sei lá, 70 e poucos, 80 e poucos, dando mais de 30 chutes ao gol, dinamicamente utilizando todos os espaços do campo? Há quanto tempo que vocês não veem isso no Palmeiras? Há quanto tempo que a gente não fala disso no Palmeiras? E aí vai ter aqueles que vão falar assim, o Flamengo ganhou de 1-0. São os resultadistas. É o cara que olha pelo resultado. Ele olha pelo resultado para confortar uma vitória magra ou uma atuação muito ruim. E ele olha pelo resultado também para justificar o resultado alheio. O Flamengo jogou bem. Não, mas só ganhou de 1-0. É o resultadista. Ele tenta manipular, ele tenta enxergar aquilo que ele quer enxergar, aquilo que conforta o coração dele, da forma onde a interpretação venha da cabeça dele. Dane-se o jogo. O importante é o resultado. É isso que para ele funciona. O Flamengo mostrou repertório ontem. Mesmo sendo o primeiro jogo com a equipe titular, vamos dizer assim, né, que tinha jogadores reservas mesclados ali, mas equipe profissional em campo. E um repertório que até agora o Palmeiras, mesmo vencendo de 1-0, tá aí resultadista. Vamos lá então, já que é para falar de placar, você quer falar de placar? Vamos falar de placar ao resultadista. O Palmeiras não desempenhou até agora no Campeonato Paulista contra adversários até tecnicamente inferiores que o Vasco, né? A gente tá falando do Vasco, finalista da Copa do Brasil. Não é os leiletes, os abeletes que gostam de falar assim, de encher a boca para falar, mas nós somos os finalistas, nós fomos os finalistas, não é vocês que gostam de falar isso?